tudo bom? Hoje eu vou apresentar um vídeo que vai debater a teoria da personalidade do Freud, né? Antes de debater, como sempre, vamos apresentar o Freud para quem não conhece. A formação da personalidade do Freud, ela acontece em 3 passos, né? É claro que você sempre vai ter os 3, né? Antes de eu explicar, não confunda, quer dizer, um não anula o outro, né? Mas eles vivem em conflito a todo momento, eles existem dentro de cada um a todo momento. Por isso existem pessoas que acabam em situações não consideradas normais numa sociedade. E para essa construção da mente humana, né, da personalidade de quem somos, o Freud então apresenta 3 termos, né? Id, ego e superego. Vou apresentar e vou começar pelo id. O id é a consciência primitiva, não vou chamar de consciência, né? É a inconsciência, é o nosso lado instintivo primitivo. O Freud, então, ele vai apresentar essa ideia do id como um impulso de busca dos desejos. Então a gente quer sempre, cada vez mais, né? Toda a personalidade, segundo Freud, é ligada exatamente a essa questão da busca pelo prazer e o evitar o desprazer, onde ele apresenta que o id é o nosso grande impulso do desejo. Ele compara o id diretamente à criança, porque ele diz que a criança ela já nasce com o id funcionando. O id é a única coisa que começa com o ser humano desde o seu princípio, né? Então, é esse impulso que a gente tem para evitar o desprazer buscando o prazer. Quer dizer, a criança, o bebezinho lá, quando ele sente fome, ele chora. Se você não dá a comida, se você não resolve a comida, ele não para de chorar. Ele vai lá, faz xixi, ele se molha, ele quer tirar aquele desprazer dele. Então ele vai chorar, vai gritar, vai reclamar, até que você tire o desprazer. O id, né, ele é incontrolável nesse sentido da criança. Quer dizer, a criança ela não controla o que ela está sentindo, ela só quer se livrar do problema. E é esse o id, é esse instinto de não sentir nada ruim. Então você busca sempre algo que vai saciar, mas também ao mesmo tempo, o id, por que eu disse que você não controla, porque, né, no sentido da criança? Se você dá lá, sei lá, um saco de pirulito para uma criança, uma caixa cheia de marshmallows, ou chicletes, ou chocolates, ela vai comer aquilo até ela passar mal. Ela não tem um controle, tipo, nossa, chega aqui, não aguento mais. Não, a criança, né, quando ela é ligada, motivada pelo id, né, o id é o nosso impulso, né, primário, é através do id que a gente faz tudo que a gente precisa, né, a busca pela solução das necessidades, e ela não tem um limite, a criança não tem um limite, né? E é onde ele apresenta o princípio do prazer, que é onde ele diz que está ligado diretamente, ele é moldado pelo id. Qualquer coisa ver o vídeo que depois eu vou fazer sobre o princípio do prazer e da realidade, que vai entrar nesses conceitos. E aí ele vai debater assim, tá, mas a criança então, ele apresenta a ideia, né, de imagem mental, onde a gente cria a idealização do que eu quero. Eu sinto o desejo, então eu idealizo aquele desejo, e enquanto eu não resolvo, enquanto eu não soluciono, enquanto eu não consigo o que eu desejei, eu não paro. A criança ela fica desesperada, né? É igual você falar para a criança assim, quer dizer, eu vou te levar no parque para passear. Essa criança ela vai ficar assim, nossa, o parque de diversões, vai criar aquelas imagens mentais, vai criar aqueles desejos absolutos e vai ficar se matando, te enchendo o saco até você fazer. Ela não vai desistir, ela não vai esquecer, ela vai ficar até ser saciada. A saciedade, né, não é só uma questão de questões físicas, é uma questão mental também. E esse é o id, né?
a busca imediata pela solução de uma necessidade, seja ela qual for. Então a gente fica desesperado atrás daquela solução para a necessidade através do id. E a criança é aquele que é incontrolado, né? Aquele que, nossa, eu tenho que resolver de qualquer jeito. E aí é onde surge, né, quando a gente cresce um pouco, a gente deixa de ser aquele bebê, aquela coisa mais infantilizada, e se torna uma criança maior que passa a ter o ego. Vamos ao ego. Né? O ego, diferente do id, o id é a questão inconsciente, né? Aquela coisa primitiva, aquela coisa instintiva, que é o id. Surge o ego. Né? O ego ele é o momento onde o indivíduo vai tentar controlar o id, né? É aquela relação entre o id com a realidade, onde você confronta a realidade e percebe que nem tudo pode ser resolvido, né? E ele também tem uma questão onde é uma análise de você dizer, eu não posso ter aquilo, ou para ter aquilo eu preciso de um outro, né? Esse confronto do imediato, né? E o ego, ele vem tentar também conseguir o que o id deseja, mas é um confronto social. Quer dizer, ele está, né, entre o inconsciente, o pré-consciente e o consciente, onde você está assim, tipo, quer dizer, eu posso ter aquilo, mas como que eu vou fazer para ter aquilo? Aquilo não é uma coisa que eu vou ter automaticamente, ou que eu vou conseguir de imediato. Eu vou precisar equilibrar, vou precisar fazer certas coisas para chegar no que eu desejo. E ele diz que o ego, ele deixa, né, o princípio de prazer e passa a ser operado, né, passa a operar e manipular, né, o princípio da realidade. Uma coisa não anula a outra, né, a gente não deixa de ter o id por estar com o ego. E ele vai falar assim, o ego, ele tenta buscar o objetivo, a imagem mental, né, que eu citei, quer dizer, como que eu vou conseguir a imagem mental? Quer dizer, eu não vou ter ela de imediato, ou eu não vou ter ela gritando desesperadamente. Eu posso ter aquilo de outra forma. O que eu vou fazer para chegar no que eu desejo? É a questão do raciocínio lógico, mais ou menos, né? Dentro de um outro campo filosófico, aonde eu vou avaliar a situação de como agir. Quer dizer, eu ganhei um pote de doce. A criança, inicialmente, ela vai detonar o pote de doce. A partir do momento que você tem o ego operando, você vai olhar aquele pote de doce e já vai pensar assim, não, se eu comer o pote de doce, eu vou passar mal. Então eu vou comer metade hoje, metade amanhã, e eu não passo mal. Diferente do id, onde a pessoa em si, né, vai detonar até passar mal, e aí ela vai descobrir que ela está passando mal, o ego ele vai ser esse equilíbrio, aonde eu vou perceber que se eu fizer isso eu vou passar mal antes, porque eu tenho um processo de avaliação, de análise do que eu vou fazer, e eu vou conseguir evitar o desprazer. É como se... Qual é a relação, né? Você tem o id, onde você vai fazer a coisa até ficar derrubado e não aguentar mais, enquanto você tem um ego, que é onde você já vai avaliar antes, né? É uma prevenção, é um processo de prevenção do que eu vou fazer, para que eu não chegue a esse desespero imediato. Então eu já avalio para que não aconteça. Esse é o ego. Ele é o controlador do id. Certo? Vamos para o superego. Por fim, chegamos ao superego, né? Que é como se fosse um avaliador moral. Né? O superego é aquele que decide e define o que é o certo e o que é errado, onde ele é uma análise social. Né? O superego é aquele que não só confronta a realidade, mas ele confronta a realidade social da coisa. O superego é aquele que vai buscar o como agir de uma
forma ética, a grosso modo, onde ele está analisando o que eu devo ou não fazer perante a sociedade, perante o outro, e até, consequentemente, perante a mim. Porque eu faço parte de um grupo social, não que o ego não faça isso, mas o superego ele é mais focado para isso, a ponto do Freud dividir o superego em duas partes, né? Que ele chama de ego ideal e consciência. O ego ideal é aquele onde eu entendo a regra de comportamento do mundo. Quer dizer, eu entendo que existe um sistema além de mim, quer dizer, um pai, uma mãe que define o que é certo e errado, que eu tenho uma questão da sociedade construindo o que é certo e errado. O superego ele entra muito nessa questão dos 5 anos de idade, 6 anos, onde a criança começa a entender que ela possui limites dado por outra pessoa e não somente por ela, né? É como se o ego fosse o que eu decido e o superego o que a sociedade decide. Não é muito bem isso, mas é para você entender em forma de exemplo. E a consciência, né? O que é ruim para a sociedade? Essa análise da consciência, você conseguir parar para pensar aonde o que a sociedade acha correto, o que a sociedade acha errado. Né? E aí que entra os 3 pontos. Lá no ID eu falei para vocês, né? Nenhum passa em cima do outro, eles vivem a todo momento, né, dentro da nossa cabeça, e aonde que o Freud também vai debater a questão da força do ego, né? Onde ele determina, quer dizer, a pessoa que tem um caráter mais adequado é porque ela tem uma força do ego equilibrada, onde essa força do ego consegue equilibrar essas 3 coisas e fazer elas viverem em harmonia. E tem gente que não consegue fazer isso. Tem gente que vive com o superego demais, tem gente que vive com o ego demais, tem gente que vive com o id demais. Então, ele acha que o caráter realmente bem formado é aquele que tem uma força do ego bem equilibrada, aonde você consegue fazer o superego, o ego e o id funcionarem de uma forma equilibrada, adequada, tornando um caráter, né, uma personalidade correta. E é isso que essas 3 coisas fazem, e é isso que é o conceito da teoria da personalidade no Freud. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Até o próximo.